Hello Droppers! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Moraes e eu vou esperar só mais um pouquinho aqui porque o Instagram tá me informando que estão aqui chamando as pessoas para o vídeo, então vou aguardar um pouquinho. Hello Droppers! Sejam todos muito bem-vindos! Esse aqui é o Por Dentro da Pronúncia. Por dentro da pronúncia, eu vou trazer para vocês algumas coisas sobre o funcionamento dos mecanismos por trás da articulação e da pronúncia bem feitas, tá? Laís, não vai embora, hein? Fica aí. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aquelas cobrinhas. Vocês devem estar se perguntando, aquelas cobrinhas do dicionário que vocês já viram por aí, né? O que é aquilo lá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí, tá? As cobrinhas do dicionário, né? E eu vou também dizer como é que elas me ajudaram a ficar um pouco mais fluente, a falar direitinho, né? Fazer uma pronúncia bem legal, bem bacana, a ponto dos americanos, quando eu estava lá nos Estados Unidos, me dizerem: olha, você tem uma pronúncia maravilhosa, você fala muito bem, você articula muito bem, né? Então, eu vou esperar só mais um pouquinho e aí eu vou então dar início aqui à nossa programação de hoje, né? Então tá, só mais uns segundinhos para todo mundo chegar aqui. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando, né? Eu sou uma pessoa pontual, não gosto de deixar as pessoas esperando. Eu acho que é uma falta de respeito, né? Se é 8 horas, é 8 horas. Não é 8h01, 8h02, 8h53, é 8 horas, né? É isso aí, vamos lá. Já estamos aqui no ar. Estamos no ar e vamos continuar no ar. Continuar no ar, né? Só mais um pouquinho. E aí eu começo a falar mais do que o homem das cobrinhas, né? Como vocês já sabem que eu gosto de falar bastante. Eu tenho aqui vários papeizinhos para não esquecer de falar de nada. Vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês, vamos ver se eu consigo, né? Tem um copinho d'água aqui para não acontecer nenhuma desgrama. Mas eu já quase causei um tsunami com esse copo aqui, sozinha. Eu, um copo de água, quase viramos um tsunami. Bom, então, vamos começando por aqui mesmo, né? Então, eu postei hoje à tarde no meu Stories, né? Uma frase escrita de um jeito todo escalafobético, todo esquisito, né? E perguntei se as pessoas sabiam como ler aquela frase que estava escrita lá, assim, toda, né? E aí, muitas pessoas disseram: nossa, eu não sei o que está escrito ali, né? Então, aquele negócio que eu usei lá, aquelas cobrinhas, é o que aparece no dicionário, né? Quando você vai procurar uma palavra no dicionário, você vê lá entre as barrinhas, né? Umas cobrinhas, umas coisinhas estranhas, umas símbolos, umas coisas assim. E aí, eu usei aqueles símbolos para escrever aquela frase hoje no meu Stories. Então, se você não sabe o que estava escrito naquela frase, eu vou te dizer agora. A revelação se fará neste momento. Eu disse: the book is on the table. Ah, a frase que todo mundo conhece em inglês, mas não sabe a transcrição fonológica do negócio, né? Então, estava escrito: the book is on the table. Depois vocês vão olhar lá, tá bom? Para vocês verem como é que escreve, então, naquela transcrição fonológica, ou transcrição fonética, aquela frase tão famosa. E por que eu tô falando disso? Porque é disso que eu vou falar hoje, né? Daquelas cobrinhas, daqueles símbolos, aqueles trem doido que o povo olha e fala: credo! Meu Deus do céu, que maluquice, pra que serve isso? Eu não sei como é que funciona essas cobrinhas aí não. Você está louco? Umas coisas difíceis. Nossa, eu não quero saber de cobrinha nenhuma, né? Mas eu vou dizer pra vocês que as cobrinhas são extremamente importantes, porque aquelas cobrinhas, elas fazem parte do alfabeto fonético internacional. Em inglês, International Phonetic Alphabet, o IPA, né? Como eu gosto de chamar. IPA, né? Então, aquelas cobrinhas
são parte do IPA, o Alfabeto Fonético Internacional. E eu vou contar para vocês então a história de como ele surgiu, né? Porque do nada você acha que assim, alguém falou, eu achei que estava muito difícil esse idioma aí, resolvi fazer umas cobrinhas aqui da minha cabeça, né? E pronto, agora todo mundo tem que obedecer isso aí. Não foi bem assim, né? O IPA, não é esse IPA, Matheus. Não é esse IPA, é outro, tá? É outro IPA, esquece esse. Não é esse IPA, é um IPA diferente, tá? É International Phonetic Alphabet, tá? Não tem nada a ver com o Instituto Penal Agrícola. Fica calmo, não se estresse. Então, o que aconteceu foi, em algum momento da história que eu vou contar para vocês, alguém idealizou esse alfabeto, né? Então, o IPA, ele foi... ficar falando IPA, o Matheus vai ficar constrangido, vai ficar louco daqui a pouco. O IPA, então, foi projetado, foi designed, né? Para representar a fala, isso mesmo, gente, de vários idiomas. Aliás, na verdade, assim, o alfabeto internacional, o alfabeto fonético internacional, ele serve... Tá bom, tudo bem, você não vai ficar traumatizado. Eu sei que era legal, era bacana o IPA. Ele foi idealizado para conseguir transcrever todos os idiomas que já foram catalogados, tá? Então, assim, nossa, mas todos os idiomas eles são descritos pelo IPA, tá? Então, todas aquelas cobrinhas, símbolos e tudo mais que eu vou mostrar para vocês depois, eles fazem parte do IPA e eles descrevem todos os idiomas que já foram descritos até hoje, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, não é? Como é que surgiu essa bagaça? Onde que se formou esse trem aí? Quem é que teve essa ideia mirabolante, né? De fazer essas cobrinhas doidas aí, que você olha e fala, meu Deus, eu não sei nada, eu não entendi nada. Então vamos lá. No século XVII, um cara que se chamava Francis Ludwig, acho que é esse a pronúncia do nome dele, ele já morreu, não sei, não vai dar para perguntar, tá? Porque eu falo para os meus alunos, se você não sabe pronunciar o nome da pessoa, pergunta para ela ou escuta ela falando em algum lugar, tipo assim, um ator, uma atriz famosa, escuta a pessoa falando o próprio nome dela para você saber como é que fala, tá? Porque senão dá chabu, porque nome da pessoa é uma coisa complicada. Então, esse cara que já morreu, eu vou falar o Francis Ludwig, tá? Ele que propôs a criação desse alfabeto universal, tá? Porque ele percebeu que havia uma grande dificuldade de se escrever de forma bem precisa. Não vai dar pra... ele já morreu, graças a Deus, né? Então, né, já pensou se ele resolve me processar? Hein? Já pensou, Jéssica? Deus me livre, né? Bom, então ele percebeu que existia uma dificuldade muito grande de conseguir se escrever de forma precisa o que era falado e mais ainda de se pronunciar o que era escrito corretamente. Eu não sei se vocês percebem uma relação com o inglês, tipo assim, né? Você escreve uma coisa e fala outra, né? Fala assim, muito parecido, porque todo mundo reclama que em inglês realmente é uma língua que você escreve uma coisa e fala outra. Tem 153 consoantes e vogal na palavra e você fala assim, the. É só isso? É, só isso. Então, por conta disso, dessa imprecisão, né, das pessoas não conseguirem escrever e muito menos olhar uma palavra e pronunciá-la de forma correta, que esse cara aí, o Francis Ludwig, que já morreu, né, resolveu criar o alfabeto fonético internacional. Aí, em 1866, eu gosto de falar datas porque assim, depois a gente não esquece. Em 1886, eu já tinha esquecido, tá vendo? É muito importante a data, eu acho super importante. Um grupo de professores franceses e britânicos, eles foram liderados por um cara chamado Paul Passy, deve ser, porque ele é francês, tá? Esse também já morreu, então não vou ter como perguntar para ele como é que é o nome dele. Paul Passy, meu francês é maravilhoso, né? Então, eles formaram, né, esse grupo de professores, eles formaram o que seria conhecido em 1897 como Associação Fonética Internacional.
né? Vocês querem que eu fale em francês? O nome da associação? Presta atenção. Association Phonétique Internationale. Meu francês tá um nojo, né? Coisa de louco. Bom, aí o que aconteceu? Essas pessoas se reuniram e resolveram montar um alfabeto fonético que conseguisse representar todos os idiomas. Todos naquela época não, né? Mas alguns idiomas, e depois isso foi sendo mudado, acrescentado. Eu vou contar para vocês também, tá? Então, o alfabeto original, ele teve base em uma reforma ortográfica do inglês, conhecida como o alfabeto rômico. Bonito isso, hein? E aí, eles tiveram que adequar os valores dos símbolos, né, para os outros idiomas. Então, eles ficaram variáveis, tá? Por isso que tem esse monte de cobrinha, essas coisas de louco. Aí, em 1888, o alfabeto foi revisado e uniformizado em todos os idiomas. E aí é que ficou valendo as cobrinhas mesmo, tá? 1888, lembra da Princesa Isabel, né? Ela que fez as cobrinhas. Mentira, né? Esse grupo aí de pessoas que idealizou o alfabeto fonético internacional em 1888 conseguiu fazer com que ele fosse uniformizado e aí sim ficou valendo para todos os idiomas. Ah, que belezinha, né? Aí você fala assim, nossa, esse negócio tá assim desde 1888? Não. Ele já foi revisado várias vezes. Porque assim, tem letra que entra, letra que sai, som, né? Sons e símbolos que entram, né? Sons e símbolos que saem. É uma coisa de doido, tá? Por que isso? Porque a língua, ela é viva, né? E ela vai mudando. Então, assim, as pessoas começam a falar uma coisa, vocês já perceberam isso, né? Aqui no Brasil a gente começa a falar uma coisa, depois começa a falar outra depois de um tempo, muita gíria, essas coisas assim. E aí, às vezes, essas coisas todas novas que a gente começa a falar, né, acabam influenciando, e aí esse alfabeto, ele passa por uma revisão, tá? Mas não é assim, falou diferente, já vamos revisar o alfabeto. Não. O negócio tem que ser uma coisa séria, tá? Pra vocês terem noção, a última revisão do alfabeto desse alfabeto internacional, né? Ela foi feita em maio de 2005, tá? Alguns símbolos entraram, outros símbolos saíram, e aí a última revisão, então, foi em maio de 2005. Tá fazendo só uns 16 anos, tá bom? Então não é assim da noite pro dia. Eu já pensei num som novo, vou pôr aqui no alfabeto. Não. Né? Esse negócio é feito de uma forma bem séria mesmo. Eu, na faculdade, eu fiz letras, né, na UEL, para quem não sabe, eu tinha um professor de linguística, o professor Ludovico. Gente, ele era uma figura. Esbeltíssimo, assim, altíssimo, né? Um bigode. E aí, ele se dedicava a passar alguns meses em algumas tribos indígenas para fazer isso. Ele ia lá catalogar os sons daquela tribo, da linguagem falada naquela tribo. Olha que interessante, né? Eu achava super, super legal quando ele contava as histórias lá, que ele ficava no meio do mato e tal, não sei o que lá. Era muito bacana. Então ele ia lá e ficava lá hospedado, né, na tribo durante vários meses e fazendo a gravação, né, ouvia e aí ia fazendo a transcrição fonética do idioma daquela tribo. Olha que bacana, né? Então essas cobrinhas, elas servem para isso. Então assim, tem uma tribo distante, isolada, não sei o que lá, não sei das quantas, que descobriram, mas aí as pessoas vão lá, elas conseguem gravando aqueles sons, né, aquele idioma novo, elas conseguem transcrever aquela língua. Olha que bacana, né? Por conta dessas cobrinhas, né? Os símbolos fonéticos, tá bom? Então, os símbolos, hoje em dia, o alfabeto fonético conta com tudo anotado, hein, gente? Ó, não é de memória isso não, tá bom? Porque, né, a pessoa... Cabelos brancos. Então, deixa eu falar uma coisa antes para vocês. As letras do alfabeto, elas são originárias, a maioria delas, do alfabeto romano. Algumas são derivadas do alfabeto romano, algumas são derivadas do alfabeto grego e algumas são, sei lá, da onde que surgiu, porque às vezes parece que saiu lá do mundo do Harry Potter, sei lá, Spectrum, então algumas são do alfabeto grego, outras do alfabeto romano e algumas que ninguém sabe de onde que vem. É da criatividade das pessoas que se juntam para fazer esse negócio, né? Então,
Como eu ia dizer, o alfabeto hoje em dia, ele conta com 107... nossa, chutei tudo aqui, gente, desculpa aí. 107 símbolos representam as vogais e as consoantes. 31 são os diacríticos, assim, o que é diacrítico, professora? Né? Os diacríticos, na verdade, eu vou dizer para vocês que assim, os símbolos fonéticos, eles são divididos em 3 categorias. As letras, que podem ser vogais e consoantes, e os diacríticos e os suprassegmentais. Essas coisas aí, os diacríticos e os suprassegmentais, eles são classificados de acordo com o que eles indicam: articulação, fonação, entonação, tom, acentuação tônica. Então, isso aí vem dos diacríticos e suprassegmentais, tá? E aí, então, como eu estava dizendo, são 107 símbolos que representam as vogais e as consoantes, 31 são diacríticos e que especificam os sons, né, das vogais e das consoantes, e 19 são para indicar as características de tom, tonalidade, entonação e tudo mais, beleza? Então, tudo isso tem aí no alfabeto fonético, tá? Que são aquelas cobrinhas do dicionário. Minha gente, eu achava que era cobrinha antes, sabe? Quando eu tava lá começando a estudar, eu achava, nossa, era umas cobrinhas, eu não sabia ler aquilo, né? Mas tudo bem. Bom, vocês devem estar se perguntando, então, pra que serve esse trem? Bom, uma das funções eu já disse para vocês, que é descrever os novos idiomas, né? Então as pessoas vão lá, escutam, gravam, né? E faz a transcrição fonética ou fonológica desses idiomas, tá? Então serve para isso. E a outra serve para você estudar inglês. Assim, eu estudar inglês? Como que essas cobrinhas vão me ajudar para estudar inglês? Essas cobrinhas, gente, olha, sem brincadeira nenhuma, foi a partir dessas cobrinhas aí que eu comecei a entender como o inglês funcionava exatamente, tá? É muito legal, muito bacana. Então é o seguinte, como eu já disse para vocês, nos dicionários a gente vê entre as barrinhas, tá? A transcrição fonética ou fonológica. Tem uma diferença de fonética e fonológica, eu não vou ficar falando isso para vocês. Uma é colchete, outra é barra, não sei o que lá, tá? Então assim, nas barrinhas estão lá a transcrição, as cobrinhas, né? Os símbolos fonéticos que vocês vão ver para conseguir fazer a leitura daquela palavra, tá? Exatamente como ela deve ser pronunciada. E aí, então, toda vez que você não souber pronunciar uma palavra, você pode recorrer a um dicionário, né? Todos os bons dicionários, eles têm essas barrinhas aí na frente da palavra, com as cobrinhas lá que você pode ler. Eu vou ensinar vocês como fazer isso, é claro, né? Porque senão não adianta você falar assim, a professora falou que é só olhar lá nas cobrinhas que a gente vai saber. Tem que saber usar o alfabeto internacional, né? O alfabeto fonético internacional, porque senão... Bom, aí vocês podem pensar assim, nossa, mas que trabalheira, né? Eu já tenho que aprender o A, B, C, D, E. Aí eu tenho que aprender outro alfabeto agora. Eu falo assim, ai meu Deus do céu. Você não precisa decorar isso não, tá? Essas coisas todas. Tem um jeito mais fácil de você conseguir fazer a leitura e tudo mais, que eu também vou explicar pra vocês. Bom, aí você se pergunta assim, ou então você me pergunta, né? Ô Carla, esse negócio aí vai me ajudar a ficar mais fluente? Não. Na verdade, não e sim, né? Porque assim, se você pensar que o alfabeto fonético internacional pode te ajudar extremamente a melhorar a sua pronúncia com relação às palavras que você não entende em inglês, né? Então, sim, ele pode te deixar mais fluente, porque você pode aprender muitas palavras e aprendê-las da maneira correta ainda, assim, falando perfeitamente, porque dá pra fazer isso e é muito bacana, tá? Então, assim, isso vai me deixar mais fluente? Sim e não. Sim, se você quiser recorrer ao alfabeto fonético internacional e aprender como se pronuncia as palavras, e não se você não se interessar por isso. Então, tá? Vai me ajudar? Não vai te ajudar em nada, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender do seu esforço e do que você quer realmente pro seu inglês, tá? Beleza. Então, sem contar que assim, quando você consegue ter certeza do que você está falando, né? Por exemplo, você pega uma palavra e você sabe realmente como pronunciar aquela palavra, se você junta tudo isso numa frase, né? Todas as palavras na frase você tem certeza do que você está falando, você vai se sentir muito mais seguro.
e muito mais confortável. E se sentindo mais seguro e confortável, isso pode te levar à fluência, com certeza, tá? Porque o problema da maioria das pessoas é não conseguir falar quando tem que falar, né? As pessoas travam, ficam, ah, meu Deus! E eu acho que boa parte delas tem medo de estar falando errado. E tem medo de estar falando errado porque não sabe como pronunciar direito as palavras. Então, assim, o alfabeto fonético internacional pode realmente ajudar muito essas pessoas, assim como me ajudou, né? Eu também acho, Matheus, tudo depende da força de vontade de cada um, né? Para mim foi fundamental no meu aprendizado, porque eu sempre digo para todo mundo que quando eu comecei a estudar inglês, eu estudei inglês sozinha, eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música que eu gostava. Vocês vão falar, ai que absurdo isso. Não, gente, é verdade, tá? Assim, quem me conhece sabe, eu aprendi inglês na unha, porque eu queria muito. Então, assim, eu sentava e tirava letra de música o dia inteiro. Depois da escola, quando eu era adolescente, eu só fazia isso. Então, assim, eu escrevendo do meu jeito as coisas. Eu não sabia escrever direito, eu entendi umas coisas, nada a ver. E aí, o que aconteceu? Vou contar a minha história com o alfabeto fonético internacional e onde ele me levou. É o seguinte, então, como eu estava lá, né, tirando as minhas letras de música e lá, sabia-se lá como, né, eu não entendia muito bem, não escrevia nada direito e tudo mais, eu tive um professor no que a gente chama de ensino médio hoje. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí o que aconteceu? A minha turma, uma turma desgraçada, né, naquela época de adolescente, imagina, né? Todo mundo no primeiro ano, loucos. E aí o que aconteceu? A gente ia ter naquela semana um feriado na quinta-feira e aí a gente queria fazer uma ponte, né? Sabe assim, não ir na sexta-feira na escola? E a gente tentava marcar isso e nunca dava certo. E aí o que aconteceu? Nesse dia, neste ano, que eu estava no primeiro ano, né, do ensino fundamental, lá na Escola Pio X, em Rio Preto, eu tinha aula com o professor Modesto. Gente, eu amava. Eu passei a amar o professor Modesto depois do que eu vou contar para vocês. Ele era fantástico, só que a gente não sabia, a gente não tinha noção de como ele era maravilhoso, né? Tem alguns alunos que foram ex-alunos do professor Modesto. Ele dava aula numa escola pública, que era onde eu estudava, lá no Pio X, e ele também era professor na faculdade, lá no IBILSE, né, de Rio Preto. Então, assim, o cara era fera, só que a gente não sabia, né? Ele é professor da escola, beleza, né? E aí, o professor Modesto, então, ele dava aula pra gente. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu combinar naquele ano de que a gente não ia na aula sexta-feira. E acontece que, por acaso, as duas aulas de inglês que eu tinha, era aula dupla, na semana eram na sexta-feira. Aí o que aconteceu? A gente combinou de não ir ninguém na escola naquela sexta-feira, depois do feriado. Eu acho que era Tiradentes, alguma coisa assim, se não me engano. E a gente não foi na aula, beleza. Na segunda-feira, quando voltamos todos para a escola, o que aconteceu? Todos nós levamos suspensão, claro, por ter matado aula na sexta-feira. E aí o que aconteceu? A gente levou suspensão números pares e números ímpares, tá? Aí, então, belezinha. Aí cumprimos a suspensão durante a semana. Chegou na próxima sexta-feira, aula do professor Modesto. 2 aulas de inglês. Gente, eu nunca vi um homem tão bravo na face da terra que se despencou sala dentro falando inglês. Todo mundo ficou assim. Meu Deus, o homem tá falando inglês, e agora? Porque assim, pensa, numa escola pública, gente, há trocentos anos atrás, não era normal ver uma coisa dessa, né? E aí ele entrou falando inglês igual o bonito normal, porque ele era fluente, né? A gente não sabia. O professor de inglês só falava português na sala, né? E eu só entendia a palavra test. Aí todo mundo, Carla, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Eu falei, não sei, eu só entendi teste. E teste é prova. Nossa, ele vai dar prova, ai meu Deus, todo mundo desesperado. E ele deu prova mesmo. Nossa, ele ficou muito bravo. E aí, a hora que eu vi aquele homem falando inglês daquele jeito, eu falei, eu quero falar inglês assim um dia. O sonho da minha vida virou falar inglês daquele jeito. Eu quero ser fluente em inglês um dia. Eu quero falar assim. E aí, eu comecei a minha saga sozinha, lá na minha casa,
de tentar tirar as letras da música, de música e ficar prestando atenção nas aulas do professor Modesto, assim, aí, ó. Nossa senhora, que legal, que bacana. Porque assim, até então, gente, eu não sabia nada de inglês, tá? Eu fiz, assim, todo o ensino fundamental, levei o inglês, assim, eu achava interessante, mas nunca tinha, me dedicado, né? Aí, beleza. Depois desse dia, eu agarrei o boi pro chifre e falei, agora eu falo inglês. Porque assim, a minha família sempre foi uma família de origem humilde, né? E aí, eles não tinham dinheiro para pagar uma aula de inglês para mim numa escola particular. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou aprender inglês de qualquer jeito, porque eu quero. E aí eu comecei a fazer o que eu podia fazer, que era gravar as músicas lá com o meu, né, gravadorzinho e tirar as letras das músicas. E um belo dia, eu tava com o meu dicionário de bolso, né, lá procurando, porque aí eu comecei a tentar escrever as palavras direito, né, e me deparei, eu tava lendo o dicionário, gente, porque eu li o dicionário de vez em quando. Aí eu até lembro a palavra, eu abri o dicionário, aí eu vi lá uma palavra que era quizzical. Eu nem lembro mais o que significa quizzical, tá? E aí eu olhei na frente aquelas barrinhas, aqueles negocinhos lá, falei, gente, o que será que é isso aqui, hein? Como é que será que fala essa palavra? Porque era Q-U-I-Z-Z-A-L, uma coisa assim, eu falei, ai, não faço nem ideia como é que fala esse trem. Aí, o que eu fiz? Eu fui procurar o professor Modesto e falei assim, professor, olha aqui, assim, o que é essas cobrinhas aqui na frente? Como que lê essa palavra aqui? Tem algum jeito de saber? Porque, assim, eu tenho certeza que se você souber o que está escrito nas cobrinhas, a gente vai saber ler, não é? É, ele falou isso mesmo. Então, eu quero que você me procure, ele me falou, na hora do intervalo, e lá na sala dos professores, e eu vou te explicar como é que você faz para ler isso aí, tá bom? Eu falei, então tá bom. Aí na hora do intervalo, eu fui lá na sala dos professores, chamei o professor Modesto, e ele desceu comigo até a biblioteca da escola. E aí, ele foi me apresentar o alfabeto fonético internacional, as cobrinhas do dicionário, né? Então, ele me mostrou lá, naqueles minutinhos que ele tinha, né, do intervalo lá das nossas aulas, como que eu poderia ler aqueles símbolos para conseguir falar as palavras de maneira correta. Vocês percebem que desde sempre eu sempre quis falar certo, né? Não tem nada mais importante para mim do que falar certo e ser entendida. Eu acho que é a coisa mais fundamental de quando você vai aprender um idioma, você querer falar aquilo de maneira correta para que as pessoas realmente consigam te entender. E aí ele me explicou, e ele foi me mostrando, né, porque lá na capa, na contracapa, em algum lugar do dicionário, bem no comecinho, sempre tem lá o alfabeto fonético e as explicações na frente, todos os símbolos e como aqueles sons são representados, e a palavra como exemplo, é muito bacana. Então, ele me explicou como eu podia fazer a leitura daquele negócio, das cobrinhas. Eu falei, gente, a partir dali foi assim, o céu pra mim, porque tudo eu queria ler nas cobrinhas, tudo eu ia nas cobrinhas, e eu olhava aqui, olhava lá, meu dicionário começou a cair as páginas, coitada, então, nossa, eu pegava as palavras lá, e ia de uma página, ia lá no dicionário, eu olhava, esse símbolo lá, não sei o que, não sei das coisas, a minha vida era fazer isso, né? Eu não largava o IPA de jeito nenhum. Acontece que assim, como eu disse pra vocês, o IPA tem muitos papéis aqui na minha frente hoje, tá? Ele tem muitas coisas que a gente não precisa, que a gente não usa, né? Nem em português e nem em inglês, porque, como eu já disse, o IPA ele descreve todos os idiomas do mundo. Então tem uns sons que são descritos aqui no IPA que a gente não tem no nosso idioma, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu quero ver se eu consigo, se eu não derrubo nada, né? Nem a água e nem o papel. O tal do IPA. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas tudo bem, né? O que importa é que aqui estão descritas todas as letras de todos os idiomas do mundo, tá? Então aqui, como eu estava dizendo para vocês, ele tem as consoantes, ele começa aqui em cima com as consoantes que ele chama de pulmônicas. Pulmônicas porque o ar vem do pulmão, tá? E aí, aqui a gente tem a descrição
bilabial, lábio dental, que é como esse som é produzido, né? E aqui, ó, plosiva, nasal, é como que ele vai sair da sua boca, como que é a obstrução do ar, porque isso aqui, na verdade, nada mais é do que como que o ar vai sair da sua boca, né? De onde ele vem? Ele vem do pulmão? Ah, ele não vem do pulmão? Aí ele vai sair pela sua boca? Em que parte da boca você vai produzir isso? É mais na frente? É mais atrás? É aqui no fundão, né? Então, isso aqui descreve todos os idiomas do mundo. Então, tem aqui as consoantes pulmônicas, as consoantes não pulmônicas, as vogais, tá? Eles classificam aqui todas as vogais, aberta, fechada, longa, curta e tudo mais. E aí tem os tais dos suprassegmentais aqui, os diacríticos. E assim, gente, tem umas coisas aqui nesses diacríticos e suprassegmentais que a gente não usa. Dos suprassegmentais, o que é bacana é assim, eu acho que vocês já viram, né, que, por exemplo, nas palavras do dicionário tem sempre um apóstrofo em algum lugar da palavra, né? Ou em cima ou embaixo. Às vezes tem um em cima e um embaixo. O que isso significa, né? Esse apóstrofozinho, ele indica a sílaba tônica, e isso é importante para a gente saber, tá? Aquele que parece uma vírgula que está embaixo, né, um apóstrofo que está embaixo, ele significa que aquela sílaba também é acentuada, mas ela não é tão forte quanto a primeira, que é a sílaba tônica, é aquela onde está o apóstrofo em cima, tá? Isso aqui são os tais dos suprassegmentais, né, que a gente usa. Então, essas duas marquinhas, né, dos suprassegmentais, a gente usa, que é a sílaba tônica. Aí, os diacríticos estão aqui embaixo, que vozeado, não vozeado, isso também a gente usa, né? Mas tem umas coisas aqui, ó, que, sei lá, abaixado, alçado, fricativo alveolar, né? Raiz da língua avançada. Isso aí não rola, né? Então, né, coisa de louco. Então, isso aqui descreve todas as línguas do mundo. Eu acho isso fantástico, gente. É muito bacana, tá? Outra coisa daqui dos suprassegmentais que a gente usa vocês não vão conseguir ver porque tá muito pequenininho. São os dois pontinhos aqui, ó. Esses dois pontinhos, geralmente eles indicam se que aquela vogal, ela é longa, né? Então aqui na frente eles têm até um exemplo aqui do I, né? Que é um I longo. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui, ó. Tá? Bom, então, eu acho muito legal que, assim, um pedacinho de papel desse aqui, né? Só isso aqui. Fala assim, nossa senhora, só isso aí consegue descrever todos os idiomas do mundo. Sim, eu acho fantástico. Eu acho muito bacana, assim, pensar que as pessoas se preocuparam em unificar, né, tudo num lugar só, para ver como é que ia se descrever essas coisas para a gente conseguir falar mesmo os idiomas, né? Eu acho isso tão bonito, gente. Fico até emocionada, tá? Não vou chorar, tá bom? Que não é para tanto, mas eu acho muito bacana. Aí vocês vão me falar, ai, Carla, pelo amor de Deus, é muita coisa, tem umas coisas horrorosas aí nesse caderninho, nessa folhinha sua. Gente, mas já falei, você não precisa decorar isso aqui, tá? Eu vou te explicar como o professor Modesto me explicou. Eu peguei aqui uma versão simplificada do IPA. Tá? Olha lá, bonitinho. Que é isso aqui que vocês vão encontrar muitas vezes, a maior parte das vezes no dicionário, tá? Belezinha? Então, o que acontece? Aqui a gente tem as vogais, né? As vogais. E aqui embaixo as consoantes. Tá vendo que o quadradinho azul indica não vozeada, tá? Ou seja, tudo que não tiver aqui é vozeado. Uma explicaçãozinha básica. Sons vozeados e não vozeados. Ou surdos e sonoros, tanto faz, tá? Não, coisa de louco. O nome não interessa. O que interessa é o que acontece aqui na sua boca, na sua garganta, na verdade. Os sons vozeados são aqueles que produzem a vibração aqui das suas cordas ou pregas vocais, que
Gente, tudo tem dois nomes na vida, né? Tudo tem dois nomes. Alfabeto fonético e fonológico. Pregas vocais, cordas vocais, né? Uma coisa de louco. Pra que isso, gente? Foi uma coisa só de uma vez, mas não, né? Então, quando as suas pregas, cordas vocais vibram, a gente chama esses sons de sons vozeados, né? Tudo bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cadê? V, a letra V, 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 V. Quando você põe a mão aqui, tem um sonzinho. E em contrapartida o F. O F, ele não vibra suas cordas vocais, tá? Então, um som vozeado é aquele que vibra aqui, e o som não vozeado é aquele que não vibra aqui na sua goela, tá? Chama de goela, beleza? Tudo bem? Aí, o que o professor Modesto me disse? Ele me disse, você vai olhar a palavra e ver quais os símbolos estão nela, né? Quais cobrinhas, né, estão lá. Gente do céu, olha o dedo na... Quais cobrinhas estão lá? E aí, você vai olhar qual é a palavra de referência. Porque na frente, lá no alfabeto, tem sempre uma palavra de referência. Aqui também, ó. Por exemplo, aqui em cima tem esse I com dois pontinhos, que eu disse que é o I longo, né? Então, esse aqui, a palavra aqui é need. Então, esse I longo é aqui o som que a gente tem na palavra need. Aí do lado eu tenho um I, que não é esse I longo, né? É um I mais curto, que está aqui na palavra thin. N. Olha que rapidinho esse I. Thin. Tá aqui, ó. Thin. Aí você fala assim, Carla, mas se eu ver uma palavra no exemplo que eu não sei, pelo amor de Deus, gente, aprende a palavra, né? Aprende a palavra primeiro e depois você vê o alfabeto fonético internacional. Não, geralmente as palavras são... nos dicionários inglês-português, os exemplos vão estar em português. É um O como em óleo, sabe assim? Então vai ficar mais fácil. Geralmente os exemplos são em português, tá? O meu aqui tá em inglês porque você sabe, né? Eu sou professora de inglês, então eu já venho com o negócio em inglês. E assim sucessivamente, né? Olha lá, esse E aqui é o de went, went. O de cat, cat. E assim vai, tá? Se vocês então pegarem aqui o bonitinho simplificado, geralmente nos dicionários físicos, né? Não nos online, nos dicionários físicos, os exemplos vão estar em português, tá? Então a gente tem aqui todas as vozeadas, as não vozeadas, tem nasais, tem retroflexos, que é o R, né? E mais um monte de coisa. Tem os dois tipos de L que a gente tem em inglês, que é o hard L, que é o will, esse som mesmo, e tem um outro de pill, ou de law e pill, law e pill. Um é mais forte, o outro mais fraco e tudo mais, tá? Então, se você recorrer aqui, faz um print aí, ao nosso alfabeto fonético internacional, você pode sim aprender muitas palavras novas, muita coisa que eu não sabia, como eu estava aprendendo lá, né? Eu tinha uma ideia, eu comecei a ter muita noção de sons porque eu fazia isso. Então, assim, eu ouvia uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida. E como eu estudava sozinha, gente, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha, né, o professor Modesto não ia comigo para minha casa todo dia. E ele só me deu aula no primeiro ano do ensino do ensino médio, depois não foi mais ele, tá? Era outro professor. Então, assim, eu tive que dar um jeito de entender aquilo. Depois de tanto escutar os sons, mesmo quando eu escutava algumas palavras novas, eu tinha noção mais ou menos de como escrever aquela palavra, mesmo nunca tendo visto aquela palavra escrita. De tanto que eu fiquei procurando e as letrinhas e os símbolos, e eu ficava lá no meu dicionário, que acabou realmente perdendo várias páginas, que de tanto eu ficar indo e voltando, conferindo lá no começo, né, o IPA, de
tão importante que eu achava que era. Então, assim, grande parte do meu inglês começou aí, com as cobrinhas, né, os símbolos fonéticos e muita exposição ao idioma. Eu fazia aquilo todo dia, todo dia, todo dia. E assim eu fui aumentando o vocabulário, eu fui aumentando a minha ideia, a minha noção de estrutura, porque assim, não tinha ninguém para me explicar. Eu via as aulas na escola só, então, e aí depois eu tentava praticar aquilo na minha cabeça, porque também não tinha com quem falar. Eu praticava muito sozinha. Gente, eu parecia uma louca andando no meio da rua falando inglês, tentando achar assim, que estava certo, né? Uma coisa de louco. E é engraçado que eu fiz isso até ir para a faculdade mesmo. Então, todos os 3 anos do ensino médio, eu ficava fazendo isso. Praticava sozinha, eu, me, myself and I, né? E tirando letra de música e recorrendo ao alfabeto fonético internacional, quando eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia as palavras, aí eu aprendi as palavras por conta do IPA. E quando eu fui para a faculdade, eu era fluente. Eu falava muito bem, assim como todos os meus amigos de sala falavam e tinham feito anos de curso de inglês, já tinham ido para o exterior, já tinham morado, alguns tinham morado no exterior, em alguns países que falavam inglês. E assim, eu estava no mesmo nível que eles, porque eu falava super bem, a minha pronúncia sempre foi muito boa por conta do IPA. Porque eu sempre quis falar muito certinho, muito corretamente. Uma aguinha, por favor. Tá? Então, como eu já disse, o IPA, então, ele vai te ajudar a pronunciar as coisas muito melhor. E esses símbolos você pode realmente carregar para o resto da sua vida, porque eles são a base, uma base muito forte pro seu aprimoramento, né? Se você realmente quer se comunicar em inglês e falar inglês direitinho, falar da maneira correta, como eu tenho dito nas outras lives, né? Não ser aquele tipo de pessoa que quando começa a falar, o povo olha assim, tipo, já sei, é brasileiro, e lá vem, sabe assim? Eu vou ter que lidar com umas coisas que eu não vou entender, né? Por quê? Porque a gente não tem essa preocupação, e eu gostaria que a gente tivesse, de verdade, né? Porque assim, se você realmente está interessado em aprimorar seu inglês, a falar da maneira correta e tudo mais, eu acho que vale o esforço, tá? Você não precisa decorar todos esses símbolos fonéticos. Tem alguns que a gente acaba decorando, tá? Por exemplo, o som do TH, que é uma bolinha cortada, que é o né, que é o TH não vozeado, a gente acaba decorando. Tem uma cobrinha, que é o som do sh, né? E tem essa cobrinha, que é o tch. Então, assim, tem umas coisas que a gente acaba decorando de tanto que a gente vê as palavras e tudo mais. E eu acho que se você está interessado em realmente melhorar sua pronúncia de uma maneira que você nunca tinha pensado que era possível, o IPA ele vai te ajudar bastante. Bastante mesmo. Assim, eu considero a minha ferramenta principal de estudo sempre foi o IPA. Porque eu aprendi a falar inglês com o IPA, né? Eu não tinha pessoas para praticar, e como eu já disse, né? Então, assim, só esse trem aí, essas cobrinhas que me ajudaram mesmo. E aí, é muito engraçado, porque quando eu fui para a faculdade, eu não sabia se eu sabia falar inglês, né? Eu falava o inglês da minha cabeça, o inglês da música que eu tinha escutado. E aí, quando eu comecei a interagir com os meus amigos da sala, eu percebi que eles estavam me entendendo. Eu falei, caraca, eu acho que eu falo esse negócio mesmo. Eu tô falando inglês. Porque a professora estava me entendendo, eu estava entendendo a professora. Falei, minha nossa, a professora só dava aula em inglês, né? Igual o professor Modesto, naquele dia fatídico da minha vida. Eu falei, eu quero ser assim, eu quero falar inglês assim. Então, assim, eu falei, gente, como que eu cheguei até aqui, né? Só tirando a letra de música e estudando IPA. Só fazendo isso? Só fazendo isso. Eu não tinha outros recursos. Os recursos foram escutar muita música, ver filme, ver o que passava na televisão naquela época, que era o que eu conseguia. Eu ficava até tardão da noite acordada para ver a entrega dos prêmios lá, tipo o Oscar, o Music, era o MTV Awards, sabe assim, tudo que fosse passar, que era falado em inglês, eu sabia que ia ter uma tradução por cima, mas eu ficava tentando escutar lá o que as pessoas falavam, sabe? Então, esse era
os meus objetos, né, as minhas ferramentas, né, que eu tinha disponíveis na época. E eu fiz uso de todas elas. E eu falo inglês hoje muito bem por conta disso, tá? Então, assim, eu sempre gosto de chamar vocês para reflexão, né? Reflitam sobre o tipo de inglês que vocês querem falar, pelo amor de Deus. Você quer continuar sendo aquela pessoa que quando fala, você fala, o povo vai falar, é brasileiro, lá vem esse trem, né? Ou você quer melhorar isso e você quer falar e chegar num nível que as pessoas falam, nossa, de onde você é? Você não é brasileiro, né? O que foi que aconteceu comigo? Você não tem sotaque de brasileiro, não parece que você fala que você é do Brasil. Eu falei, porque eu dou aula de inglês, né? Ah, entendi, então, né? Por quê? Porque eu articulo bem, eu falo bem, eu sei muitas palavras mesmo, porque estudando aí um dicionário igual uma louca, igual eu fazia, né, eu aprendi muita coisa. E também porque eu já dei aula de inglês instrumental para muita gente, de várias áreas, então esse é muito, né, gruda em você, tem umas coisas que não saem de você nunca, né? Bom, então meus queridos e minhas queridas, reflitam sempre comigo qual nível de inglês você quer alcançar, né? Esse nível que você tá já tá bom? Ou você acha que você pode melhorar? Porque assim, se você achar que isso aqui, ó, é balela e não serve de nada e você quer continuar do mesmo jeito que você tá aí, ok, beijinho no ombro, um abraço, né? Tô linda aqui, continuo. Se não, comece a estudar um pouquinho, vai fazer muita diferença para você. Você vai ver, tá? O IPA, ele realmente é uma ferramenta de extrema valia, né? Eu diria assim, que para mim foi fundamental. E eu tenho certeza que para aquelas pessoas que realmente querem mudar, né, o nível de inglês e não passar mais vergonha por aí, né, afora, no mundo afora, vai fazer muita diferença, beleza? Tudo bem, então? Bom, eu acho que eu consegui dizer tudo o que eu precisava, mostrei o alfabeto para vocês e tudo mais, contei a historinha de como ele surgiu. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, amadinhos e amadinhas, meus queridos droppers e não droppers, né? Os que já me conhecem e os que não me conhecem. E eu volto, talvez essa semana ainda, né? Vou ver se eu consigo organizar mais uma live para essa semana, porque essa semana foi meio complicada, porque o Fubá, o amor da minha vida, meu cachorro, filho número 1, ele fez uma cirurgia, né? Meio punk, e aí ele tava com muita dor e tal, então foi meio estressante, e a gente não dormiu, umas coisas assim, então a semana está meio louca, né? Mas tudo bem, vamos tentar organizar outra live, né, com mais informações para vocês sobre como melhorar a sua pronúncia aí usando o IPA e outras coisinhas mais, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, meus queridos, um abraço!